Nada nunca vai ser o bastante. Essa é a sentença que poderia resumir uma das críticas mais afiadas da filosofia de Epicuro, pensador grego que 2 séculos antes de Cristo ousou enfrentar a mais poderosa das forças humanas, o desejo insaciável. Vivemos em busca constante de mais dinheiro, mais prazeres, mais conquistas, mais reconhecimento. Mas, quanto mais conseguimos, mais sentimos falta. O vazio permanece e a corrida nunca termina. Epicuro observou que esse movimento é o que mantém os homens em estado permanente de ansiedade. Escravos da sede por mais, sacrificam-se, competem, guerreiam, sofrem, e quando finalmente alcançam o que desejavam, descobrem que não era suficiente. A mente humana, dizia ele, é como um tonel furado. Não importa quanto você despeje, nunca enche. Sua filosofia, no entanto, não é um convite à abstinência radical ou ao desprezo da vida. Pelo contrário, Epicuro acreditava que o prazer era o bem supremo, mas não qualquer prazer, e sim o prazer moderado, o prazer que traz paz à alma. A verdadeira felicidade para ele não está em acumular sempre mais, mas em aprender a desejar menos. Não em satisfazer todos os apetites, mas em distinguir quais desejos são naturais e necessários e quais são ilusórios e destrutivos. Essa distinção mudou a forma como o Ocidente pensa sobre felicidade. Epicuro fundou um jardim em Atenas, onde ensinava a viver de modo simples, cercado de amigos, cultivando prazeres tranquilos e evitando a escravidão da ambição. Para ele, a liberdade não estava em ter tudo, mas em precisar de pouco. Neste vídeo, vamos mergulhar em 10 blocos de reflexão para entender como Epicuro desmonta a ilusão da busca infinita. Vamos ver por que nada nunca vai ser o bastante, como identificar desejos naturais e vazios, como enfrentar o medo da morte e como aplicar sua filosofia hoje em um mundo que vive alimentando o insaciável. Parte 1. Epicuro e o Jardim da Simplicidade. Epicuro nasceu em 341 a.C., na ilha de Samos, e cresceu em um mundo marcado por instabilidades políticas, guerras intermináveis e ambições desenfreadas. Viu reis lutando por territórios, generais buscando glória e cidadãos comuns consumidos pela ânsia de riqueza e poder. Nesse cenário, ergueu uma filosofia radicalmente oposta. Em vez de correr atrás de conquistas externas, ensinava que a verdadeira grandeza está em cultivar a paz interior. Quando se estabeleceu em Atenas, fundou uma escola de filosofia que ficaria famosa não como academia ou liceu, mas como o Jardim. Ali, Epicuro viveu e ensinou rodeado de amigos, homens e mulheres, livres e escravos, sem distinções sociais. O jardim não era apenas um espaço físico, mas um símbolo de sua filosofia, um refúgio contra a correria do mundo, um lugar onde se aprendia a viver com menos, a apreciar o que é simples e a buscar apenas o que traz serenidade. Essa escolha era revolucionária. Enquanto a maioria das escolas de pensamento discutia política, retórica e poder, Epicuro falava sobre pão, água, amizade, tranquilidade. Para ele, uma vida feliz não dependia de grandes fortunas, mas da eliminação de medos inúteis e da moderação dos desejos. Não é que rejeitasse o prazer, pelo contrário, ele o colocava como centro da existência. Mas acreditava que a sabedoria consiste em distinguir entre prazeres que nos libertam e prazeres que nos aprisionam. Assim, o Jardim de Epicuro tornou-se metáfora viva de sua filosofia, a simplicidade como caminho para a liberdade. No jardim, Epicuro praticava o que ensinava. Vivia com extrema modéstia. Pão, água e às vezes um pouco de queijo eram suficientes para seus banquetes. Para muitos, isso parecia pobreza. Para ele, era riqueza verdadeira, pois significava independência. Quem precisa de pouco, dizia, nunca é escravo de ninguém. Sua comunidade era formada por pessoas que buscavam essa mesma liberdade. Diferente de outras escolas filosóficas, o jardim aceitava todos. Não havia barreiras de gênero, condição social ou origem.
Escravos podiam estudar ao lado de homens livres. Mulheres tinham o mesmo espaço que os homens. Essa igualdade refletia sua convicção de que a filosofia deve ser vivida e compartilhada, não guardada como privilégio de elites. Nos textos que chegaram até nós, como as cartas e as máximas principais, vemos a ênfase de Epicuro em um ideal de vida centrado na amizade, na serenidade e na moderação. Ele acreditava que a felicidade não estava no excesso, mas na ausência de sofrimento. Isso se traduz no conceito de aponia, ausência de dor no corpo, e ataraxia, ausência de perturbação na alma. Essa era a revolução epicurista, redefinir o prazer não como busca insaciável por estímulos, mas como equilíbrio que gera tranquilidade. Em vez de banquetes luxuosos, bastava uma refeição simples entre amigos. Em vez de riquezas infinitas, bastava não depender delas. Para Epicuro, o verdadeiro luxo era a liberdade de não ser escravo de desejos artificiais. A reviravolta de sua proposta está em perceber que, para a maioria das pessoas, prazer significa acúmulo. Mais comida, mais dinheiro, mais poder, mais status. Mas Epicuro denunciava isso como uma armadilha. Quanto mais buscamos, mais dependentes nos tornamos. E quanto mais dependentes, menos livres. O erro comum era pensar que uma vida simples é uma vida pobre. Mas, para Epicuro, a pobreza não está em ter pouco, e sim em desejar demais. O perigo invisível é que, ao buscar prazeres ilimitados, o homem moderno e o homem antigo caem no mesmo ciclo, nunca satisfeitos, sempre ansiosos, eternamente escravizados. O jardim mostrava o contrário. Quem aprende a se contentar com pão e água pode desfrutar de um banquete com gratidão, mas não sofre na sua ausência. Quem depende de ouro para ser feliz está condenado ao medo de perder. Quem depende da aprovação de muitos viverá eternamente inquieto. O simples, portanto, não é miséria, é independência. Epicuro, que viveu cercado de guerras e ambições políticas, ensinava que a verdadeira vitória não era conquistar cidades, mas conquistar a si mesmo. Sua filosofia não formava generais, mas homens livres de dentro para fora. O Jardim de Epicuro permanece até hoje como símbolo de sua mensagem. A felicidade não está no excesso, mas na simplicidade. Uma vida tranquila não exige fortunas, mas apenas sabedoria para distinguir desejos que valem a pena daqueles que são ilusórios. Ao reunir discípulos em torno de uma vida modesta e alegre, Epicuro mostrou que é possível viver de forma diferente, sem escravidão da ambição e sem correria do mundo. Sua filosofia não é fuga, mas resistência. Recusar-se a ser prisioneiro de desejos insaciáveis. No próximo tópico, exploraremos em profundidade essa crítica central, o tonel furado dos desejos, metáfora que revela por que nada nunca vai ser o bastante. Parte 2. O tonel furado dos desejos. Epicuro dizia que a mente humana é como um tonel furado. Por mais que tentemos enchê-la com prazeres, riquezas e conquistas, nada permanece. Tudo escorre, e a sensação de vazio volta a nos atormentar. Essa metáfora, registrada por autores posteriores que comentaram sua filosofia, sintetiza um dos maiores dilemas da vida. Quanto mais conseguimos, mais sentimos falta. Essa imagem é poderosa porque descreve algo que todos experimentamos. Alguém sonha com uma promoção, conquista-a, mas logo sente necessidade de mais. Outro busca um relacionamento, consegue, mas logo se inquieta com novas insatisfações. O mesmo vale para dinheiro, bens, fama. Cada conquista é rapidamente corroída pelo furo invisível do desejo insaciável. Epicuro identificava aí a fonte da infelicidade humana. O problema não está em desejar, mas em desejar sem medida, sem sabedoria, como se houvesse um preenchimento definitivo. O homem vive acreditando que a próxima conquista trará paz, mas quando a conquista chega, descobre-se novamente vazio. O ciclo recomeça e a ansiedade nunca termina.
Para ele, a verdadeira liberdade surge quando entendemos que o tonel não pode ser enchido com coisas externas. A serenidade vem de aprender a selar os furos do desejo insaciável, cultivando apenas aquilo que realmente precisamos para viver bem. Nos seus escritos, como a carta a Meneceu, Epicuro lembra que não devemos temer os deuses nem a morte, mas, sobretudo, não devemos ser escravos de desejos que não podem ser saciados. Ele classifica esses desejos em 3 tipos: naturais e necessários, naturais e não necessários, e vãos. Essa classificação é a ferramenta para entender o tonel furado. Os desejos vãos, por poder, fama, riquezas infinitas, são justamente os buracos que nunca podem ser tapados. Quem vive para eles está condenado à frustração eterna. Não importa o quanto conquiste, sempre haverá mais a buscar. É o que vemos em líderes que, mesmo governando impérios, querem sempre expandir fronteiras. Em milionários que, mesmo possuindo tudo, não sabem parar. Em celebridades que, mesmo admiradas, vivem em angústia por mais atenção. Já os desejos naturais e necessários, como comida, abrigo, amizade, são limitados e facilmente satisfeitos. Se temos pão para o corpo, companhia para o coração e serenidade para a alma, já temos o suficiente. Mas poucos acreditam nisso. A maioria insiste em despejar água em um tonel furado. Epicuro ensinava que a sabedoria não está em acumular sem fim, mas em aprender a selar os furos. Quem elimina os desejos vãos encontra uma paz que nunca poderá ser alcançada por quem os persegue. A reviravolta desse raciocínio é que a insatisfação eterna não é acidente, mas estrutura da alma humana quando se deixa governar por desejos vãos. O erro comum é pensar: basta conquistar mais uma coisa, e então serei feliz. Esse pensamento é a engrenagem da escravidão. É ele que mantém multidões correndo atrás de metas inatingíveis, acreditando que a próxima será a definitiva. O perigo invisível é que, nesse processo, sacrificamos o presente em nome de um futuro que nunca chega. Trabalhamos sem descanso por riquezas que não nos satisfazem. Desprezamos amigos e família em busca de prestígio vazio. Desperdiçamos a vida, acreditando que a felicidade está sempre além da próxima conquista. Quando percebemos, o tonel continua vazio e o tempo já se esgotou. Epicuro denuncia essa ilusão. Ele mostra que o vazio não será preenchido por mais coisas externas, mas pela disciplina de desejar menos. Quem aprende a contentar-se com o simples, descobre que o tonel já estava cheio. Apenas precisava ser vedado contra a fuga incessante do desejo insaciável. No fim, o tonel furado dos desejos é a metáfora que revela a grande ilusão humana: acreditar que a felicidade virá do acúmulo. Epicuro mostra que, enquanto buscarmos sempre mais, viveremos eternamente frustrados. Nada nunca será o bastante, porque o problema não está fora, mas dentro de nós. A solução não é negar todo o prazer, mas aprender a distinguir. Quando focamos nos desejos naturais e necessários, descobrimos que pouco basta para viver bem. Quando eliminamos os buracos do desejo vão, o vazio deixa de governar. No próximo tópico, veremos como Epicuro organiza essa distinção de maneira prática. Os desejos naturais e necessários, porque é nessa categoria que encontramos o caminho para uma vida simples, suficiente e verdadeiramente feliz. Parte 3. Desejos naturais e necessários. Epicuro acreditava que a chave da felicidade estava em saber diferenciar os desejos. Não todos deveriam ser atendidos, nem todos deveriam ser reprimidos. A sabedoria consistia em reconhecer quais são naturais e necessários, pois apenas estes trazem paz e completude. Eles são simples, claros e fáceis de satisfazer. E uma vez satisfeitos, não deixam sobras de ansiedade. Esses desejos dizem respeito ao básico da existência humana: comida, água, abrigo, descanso e amizade. Epicuro via neles o alicerce da vida serena. Quem possui o suficiente para viver com dignidade e amigos para compartilhar o caminho, já tem tudo o que precisa.
Por isso ele dizia que quem não se contenta com pouco também não se contentará com muito. O contraste é evidente. Enquanto os desejos vãos alimentam o vazio sem fim, os desejos naturais e necessários podem ser saciados plenamente. Eles não nos escravizam, mas nos libertam. O pão simples, a água fresca, um teto que protege da chuva, o calor da amizade são fontes de alegria pura e bastam para dar sentido à vida. O desafio, porém, é que a sociedade ensina o contrário, que precisamos sempre de mais, que o simples é pobreza, que a abundância é o único caminho para o prazer. Epicuro se levanta contra essa ilusão e afirma que a verdadeira riqueza está em precisar de pouco. Em sua carta a Meneceu, Epicuro explica que a felicidade é alcançada quando eliminamos dores do corpo e perturbações da alma. Para isso, basta atender aos desejos naturais e necessários. O corpo não exige banquetes luxuosos. Um pedaço de pão e um copo de água já podem saciar a fome e a sede. A alma não exige aplausos infinitos. Precisa apenas da tranquilidade de uma consciência em paz e da amizade sincera. Essa simplicidade, longe de ser privação, é libertação. Quem precisa apenas do essencial nunca é escravo de ninguém, porque não pode ser comprado nem corrompido. Se alguém ameaça um homem simples com a perda de riquezas, ele não teme, porque não depende delas. Se o ameaçam com o ostracismo, ele não se abala, porque não busca fama. Se o tentam comprar com prazeres artificiais, ele não se vende, porque já encontrou satisfação no pouco. No jardim de Epicuro, essa prática era vivida diariamente. Os discípulos compartilhavam refeições modestas, conversas profundas e amizade leal. O ambiente refletia a convicção de que o prazer verdadeiro não está na multiplicação de excessos, mas na eliminação da necessidade deles. Ali, homens e mulheres livres e escravos viviam juntos, mostrando que a verdadeira igualdade nasce quando todos reconhecem o mesmo limite natural do desejo. Essa distinção, portanto, não é apenas teórica, mas prática. O desejo natural e necessário é objetivo, mensurável, claro. Quando a fome é saciada, acabou o desejo. Quando o frio é afastado, acabou o desejo. Diferente do desejo vão, que nunca encontra fim, esse desejo cessa quando sua necessidade é atendida. A reviravolta está em perceber que, ao contrário do que o mundo ensina, menos é mais. O erro comum é pensar que felicidade está em acumular sem medida. Mas Epicuro mostra que, quando aprendemos a limitar nossos desejos ao que é natural e necessário, ganhamos algo muito maior: liberdade. O perigo invisível é que, quanto mais ampliamos nossas necessidades, mais nos tornamos frágeis. Quem precisa de banquetes não sobrevive com pão. Quem precisa de mansões não encontra paz em uma cabana. Quem precisa de aplausos não suporta o silêncio, mas quem aprende a viver com o suficiente torna-se invencível. O simples o satisfaz, o excesso é apenas bônus. Epicuro invertia o jogo da ambição. Quem depende de pouco vive rico, porque sempre tem o que precisa. Quem depende de muito vive pobre, porque nunca terá o bastante. O verdadeiro luxo para ele era a capacidade de se contentar com pouco. Essa lição continua atual. Em uma sociedade que transforma desejos artificiais em necessidades absolutas, o caminho epicurista é revolucionário. Ele nos convida a selar os furos do tonel dos desejos, aprendendo a viver com o essencial. No fim, os desejos naturais e necessários são o fundamento da felicidade. Eles são simples, limitados, fáceis de saciar e, justamente por isso, libertadores. Epicuro nos mostra que a vida tranquila não está no acúmulo infinito, mas na moderação consciente. Quem se contenta com pão e água nunca será escravo de banquetes. Quem se satisfaz com abrigo modesto nunca será escravo de palácios. Quem encontra alegria na amizade nunca será escravo de multidões. A verdadeira riqueza está em precisar de pouco, e a verdadeira liberdade está em depender apenas do que é natural. No próximo tópico, avançaremos para o segundo tipo de desejo identificado por Epicuro,
os desejos naturais e não necessários. Eles não são perigosos em si, mas exigem moderação, pois se mal administrados, também podem se transformar em correntes invisíveis. Parte 4. Desejos naturais e não necessários. Depois de distinguir os desejos naturais e necessários, aqueles que garantem a sobrevivência e a serenidade, Epicuro apresenta outra categoria: os desejos naturais e não necessários. Eles também têm origem legítima na natureza humana, mas não são essenciais para a vida. Estão ligados a prazeres que podem enriquecer a experiência, mas cuja ausência não destrói a felicidade. Exemplos claros são o vinho, os banquetes, os perfumes, os encontros amorosos, a música. São prazeres que oferecem deleite ao corpo e à alma, mas que não são indispensáveis como pão, água, abrigo e amizade. O problema não é desfrutá-los, mas tornar-se dependente deles. Quando um prazer natural é tratado como necessidade absoluta, ele deixa de ser aliado e passa a ser um novo senhor. Epicuro não condenava esses desejos. Pelo contrário, reconhecia seu valor e até os celebrava, mas dizia que a sabedoria consiste em apreciá-los com moderação, sempre lembrando que a felicidade não depende deles. Quem os usufrui sem apego pode desfrutar de sua beleza. Quem se torna escravo deles volta ao ciclo da ansiedade e da insatisfação. Assim, os desejos naturais e não necessários são um campo de equilíbrio. Se usados com prudência, embelezam a vida. Se buscados com obsessão, escravizam a alma. Epicuro viveu em um tempo em que os banquetes gregos e romanos eram símbolo de status. Enquanto aristocratas se orgulhavam de mesas fartas, ele celebrava a refeição simples no jardim. Não rejeitava o vinho, mas lembrava: quem não se contenta com água será sempre escravo da sede. Essa frase resume sua visão. O prazer adicional é bem-vindo, mas não pode se transformar em dependência. Tomemos como exemplo a música. Ela é natural, pois o ouvido humano se deleita com sons harmônicos, mas não é necessária, já que uma vida sem música continua possível e plena. Ou pensemos no amor erótico, natural em sua origem, mas não indispensável para uma vida feliz. O risco surge quando alguém passa a acreditar que não pode viver sem esses prazeres, entregando-lhes o governo de sua paz interior. No jardim, Epicuro treinava seus discípulos para não se apegar. Um banquete era desfrutado com gratidão, mas não era esperado como condição da felicidade. Se viesse vinho, ótimo. Se viesse apenas água, igualmente bom. Essa disposição tornava os epicuristas invulneráveis à ausência, livres diante da privação. Esse equilíbrio tinha como objetivo eliminar a ansiedade, porque, ao contrário dos desejos vãos, esses prazeres podem ser satisfeitos, mas nunca devem ser confundidos com o essencial. Epicuro ensina que podemos apreciá-los sem perder a serenidade. O segredo é manter a consciência clara. Não preciso deles para ser feliz, mas se vierem, posso desfrutar. A reviravolta está em perceber que, para Epicuro, o verdadeiro perigo desses desejos não está em sua presença, mas em seu excesso. O erro comum é pensar que, por serem naturais, devem ser sempre buscados, mas a natureza apenas os torna possíveis, não obrigatórios. O perigo invisível é a transformação de um prazer opcional em necessidade absoluta. Quando isso acontece, o homem se escraviza sem notar. O vinho, que era deleite ocasional, vira vício. O prazer amoroso, que era alegria, vira obsessão. A música, que era inspiração, vira dependência. Tudo aquilo que deveria embelezar a vida passa a governá-la. Epicuro denuncia esse erro como uma das principais fontes de sofrimento. Ele não pede renúncia total, mas vigilância constante. O sábio é aquele que sabe recusar prazeres não necessários quando eles ameaçam sua liberdade, porque, para ele, liberdade sempre vale mais do que prazer. Essa posição o diferenciava dos hedonistas vulgares, que pregavam a busca incessante de prazeres. Epicuro, ao contrário, fundava um hedonismo racional, onde cada prazer era pesado não pela intensidade, mas pelo impacto na serenidade da alma.
No fim, os desejos naturais e não necessários são campo de treinamento da sabedoria. Eles mostram que a vida pode ser bela e rica em prazeres, mas também revelam o perigo de apego. Epicuro ensina a apreciar sem escravizar-se, a desfrutar sem depender, a celebrar sem perder a liberdade. Se o pão e a água bastam para a vida, o vinho e a música podem torná-la mais leve. Mas a diferença entre o homem livre e o escravo é que o primeiro continua sereno na ausência, enquanto o segundo se desespera. No próximo tópico, vamos mergulhar no ponto mais crítico da filosofia epicurista: os desejos vãos e ilusórios. Porque se os naturais e não necessários podem ser moderados, os vãos são como armadilhas que jamais se fecham, e é neles que o vazio humano encontra sua forma mais cruel. Parte 5. Desejos vãos e ilusórios. Para Epicuro, a raiz mais profunda da infelicidade não está na fome ou na sede, nem mesmo no desejo de prazeres naturais, mas na escravidão diante dos desejos vãos e ilusórios. Esses não nascem da natureza, mas da imaginação, da comparação, da vaidade. São desejos que nunca encontram limite, porque não têm base no necessário. São criações artificiais que prometem felicidade e entregam apenas inquietude. Exemplos são claros: a busca insaciável por riqueza, o anseio por poder político, a obsessão pela fama, a necessidade de aprovação de todos. Esses desejos não cessam quando alcançados, porque não podem ser saciados. Quanto mais dinheiro se acumula, mais cresce o medo de perder e a sede por acumular ainda mais. Quanto mais fama se conquista, mais se teme o esquecimento. Quanto mais poder se tem, mais se deseja expandi-lo. Epicuro identificava nesses desejos a armadilha mais perigosa da vida. Eles escravizam sem que percebamos, porque sempre parecem legítimos. Quem não gostaria de ser rico, famoso, poderoso? Mas, ao buscar essas metas, o homem troca sua serenidade por correntes invisíveis. Ele acredita estar avançando, mas está apenas cavando um poço sem fundo. Nos escritos epicuristas, vemos a insistência em denunciar esses desejos como a verdadeira prisão. O desejo por riqueza, por exemplo, é ilusório porque nunca tem medida. Um homem que possui 1000 moedas desejará 2000. Quem tem 2000 desejará 10.000. O número cresce, mas a paz não. O mesmo acontece com a fama. O desejo de ser reconhecido começa como vaidade inocente, mas logo se transforma em ansiedade corrosiva. Um elogio traz alegria momentânea, mas a ausência dele gera tormento. E quanto mais pessoas reconhecem, mais cresce o medo do esquecimento. A fama, como Epicuro alertava, é o mais ilusório dos bens. O poder político, então, é talvez o mais destrutivo de todos. Para conquistá-lo, o homem se submete a intrigas, guerras, traições. Para mantê-lo, vive em paranoia constante. Nenhum governante pode dormir tranquilo se seu trono depende da ambição de outros. Assim, quanto mais poder se busca, mais escravidão se encontra. Epicuro via nesses desejos a fonte do sofrimento coletivo. São eles que geram guerras, desigualdades, intrigas familiares, rivalidades sociais. Enquanto o pão e a água bastam para a vida, o desejo vão nunca se sacia. Ele corrompe tanto indivíduos quanto sociedades inteiras. No jardim, Epicuro treinava seus discípulos a identificar esses desejos como ilusões. Não dizia que era errado desfrutar de uma boa refeição ou de um pouco de conforto, mas insistia que felicidade não podia ser dependente do acúmulo, da glória ou do domínio. Quem persegue isso se afasta cada vez mais da serenidade. A reviravolta está em perceber que esses desejos vãos não apenas não trazem felicidade, como criam novos medos. O erro comum é acreditar que, ao conquistar riqueza, poder ou fama, ganhamos segurança, mas na realidade ganhamos novas ansiedades. O rico teme perder, o poderoso teme ser derrubado, o famoso teme ser esquecido. O perigo invisível é que esses desejos nunca terminam. O homem que deseja pão, come e se sacia. O que deseja água, bebe e se satisfaz. Mas o que deseja riqueza nunca tem o bastante, porque não existe ponto de chegada.
O tonel aqui não apenas está furado, ele não tem fundo. Epicuro denuncia esse ciclo como o verdadeiro veneno da alma. O homem moderno, assim como o antigo, corre atrás de metas que acredita serem vitais, mas que não têm fim. Ele sacrifica tempo, saúde, amizades, até sua dignidade, em busca de algo que nunca o completará. Vive como escravo, não de necessidades reais, mas de fantasmas criados pelo desejo vão. A solução epicurista é radical. Reconhecer que esses desejos não são apenas inúteis, mas destrutivos. E uma vez reconhecidos, abandoná-los. Essa renúncia não é empobrecimento, mas libertação. No fim, os desejos vãos e ilusórios são as correntes mais cruéis porque enganam, prometem felicidade e entregam apenas ansiedade, alimentam a ilusão de progresso, mas produzem vazio. Para Epicuro, a sabedoria consiste em identificar esses desejos e rejeitá-los, focando apenas no que é natural e necessário. Nada nunca será o bastante para quem busca riqueza infinita, fama eterna ou poder absoluto. Mas basta pouco para quem sabe se contentar. O segredo da liberdade está em abandonar o que nunca poderá ser preenchido e escolher apenas o que basta para viver bem. No próximo tópico, mergulharemos em um dos maiores medos que alimentam desejos vãos, o medo da morte. Porque enquanto não aprendermos a encará-la com serenidade, continuaremos tentando preenchê-la com riquezas, glórias e ilusões. Parte 6. O medo da morte. Entre todos os medos que atormentam o ser humano, o medo da morte é o mais profundo e universal. Epicuro via nele a raiz silenciosa de muitas angústias, o motor oculto que alimenta desejos vãos, guerras, ambições e inquietações. Por trás da busca insaciável por riquezas e poder, escondia-se quase sempre o mesmo fantasma, a tentativa de escapar da consciência da finitude. O homem teme o fim, teme a escuridão, teme o nada, e para silenciar esse medo, enche a vida de excessos. Epicuro, porém, considerava esse medo uma ilusão. Para ele, nada é mais irracional do que temer a morte. Sua argumentação é clara e direta. A morte não é nada para nós, porque enquanto vivemos, ela não está presente, e quando ela chega, já não estamos mais aqui para senti-la. Não existe encontro entre o eu e a morte. Portanto, temê-la é sofrer por algo que jamais experimentaremos. Essa lógica aparentemente simples tinha efeitos revolucionários. Se não há motivo para temer a morte, não precisamos viver correndo para acumular fortunas, nem nos submeter a tiranos, nem gastar a vida em ansiedade. Libertar-se do medo da morte é libertar-se da escravidão que corrói a alma. Em sua carta a Meneceu, Epicuro expõe de forma cristalina: habitua-te à ideia de que a morte não é nada para nós, porque todo bem e todo mal residem na sensação, e a morte é a privação da sensação. Esse argumento filosófico se apoia em sua visão materialista. A alma não é imortal, mas formada por átomos sutis que se dissipam com a morte. Assim, não há punição eterna, nem sofrimento pós-vida, nem inferno. Há apenas dissolução. Para Epicuro, esse pensamento deveria ser libertador. Ao compreender que não há consciência após a morte, desaparece também o medo de castigos divinos ou de vagar em sombras eternas. Não há nada a temer, porque não há nada depois. Esse ensinamento libertava os homens de duas correntes: o medo religioso e o medo existencial. Na Grécia de sua época, muitos viviam atormentados pela ideia dos deuses punidores ou das sombras no Hades. Hoje o medo persiste em outra forma: a angústia de não ter tempo suficiente, a ansiedade de querer viver tudo, a obsessão por deixar marcas. A raiz é a mesma: o terror diante do fim. Epicuro ensinava que, ao aceitar serenamente a morte, poderíamos focar no presente, não em correr desesperados para preencher um tempo curto, mas em saborear a vida simples, no aqui e agora. Quem supera o medo da morte descobre que a vida basta enquanto dura. A reviravolta está em perceber que o medo da morte, ao invés de nos proteger, nos escraviza. O erro comum é acreditar que o medo prolonga a vida, porque nos leva a evitar perigos.
Mas, para Epicuro, esse medo nos faz perder a vida antes mesmo da morte chegar. Vivemos inquietos, ansiosos, sempre tentando escapar do inevitável. É como se morrêssemos todos os dias em pequenas doses de pavor. O perigo invisível é que esse medo gera corridas insaciáveis. Buscamos riqueza para garantir segurança, buscamos fama para não sermos esquecidos, buscamos poder para tentar controlar o destino. Mas nada disso impede a morte, e enquanto perseguimos ilusões, desperdiçamos o tempo real que poderíamos viver em serenidade. Epicuro desmonta essa ilusão com uma lógica desarmante. Não devemos temer aquilo que não será sentido. Tememos a dor porque ela dói. Tememos a fome porque ela corrói. Mas a morte não é dor nem fome. É ausência de sensação. Assim, viver com medo da morte é viver acorrentado a um inimigo que nunca poderemos encontrar. No fim, o medo da morte é a maior prisão da humanidade. Ele nos escraviza porque nos faz correr atrás de desejos vãos, nos torna vulneráveis a tiranos e nos rouba a serenidade do presente. Mas, para Epicuro, essa prisão pode ser quebrada com um único pensamento. A morte não é nada para nós. Aceitar essa verdade é conquistar a liberdade. Não porque a morte deixe de existir, mas porque seu fantasma perde o poder de nos assombrar. Quem não teme o fim pode viver com mais intensidade cada instante. Pode amar sem desespero. Pode desfrutar da simplicidade sem correria. No próximo tópico, veremos como Epicuro encontra no prazer da amizade uma das maiores forças contra a solidão e contra o medo. Porque se a morte não pode ser evitada, pelo menos a vida pode ser compartilhada. E esse compartilhamento é para ele a maior fonte de alegria. Parte 7. O prazer da amizade. Epicuro, ao falar sobre a vida feliz, afirmava que nenhum bem é mais precioso que a amizade. Para ele, não era a riqueza, nem o poder, nem mesmo os prazeres do corpo que garantiam serenidade, mas a presença de amigos leais com quem compartilhar a jornada. No jardim de Epicuro, a amizade era cultivada como virtude essencial, tanto quanto a moderação dos desejos e a ausência de medo. Ali, homens e mulheres, livres e escravos, conviveram lado a lado, unidos não por interesses, mas por confiança mútua. O valor da amizade, segundo Epicuro, ultrapassa a esfera do prazer imediato. Amigos oferecem segurança, amparo e alegria. Eles são remédio contra a solidão, defesa contra as angústias da vida e companhia na busca da sabedoria. O simples fato de saber que temos a quem recorrer, que não caminhamos sozinhos, já é em si um prazer profundo. Mais do que isso, a amizade é um antídoto contra o medo. O medo da morte, da solidão, da pobreza, todos eles se tornam mais leves quando divididos com amigos. O prazer não está apenas no banquete compartilhado, mas na certeza de que, em qualquer circunstância, há ombros dispostos a sustentar a carga. Epicuro afirmava que a amizade começa pelo interesse, mas floresce no altruísmo. Muitas vezes, nos aproximamos de alguém porque há vantagens mútuas, proteção, apoio, companhia. Mas com o tempo, a amizade verdadeira se torna fim em si mesma. Passa a existir não pelo que oferece, mas pelo que significa. O prazer maior está na alegria do outro, e não apenas na nossa. No jardim, a amizade era praticada como filosofia viva. As refeições eram simples, mas sempre coletivas. O ensino era aberto a todos, e a comunidade funcionava como um abrigo contra as tempestades do mundo. Nesse espaço, Epicuro mostrava que a amizade não era um luxo, mas uma necessidade tão vital quanto pão e água. Ele dizia: de todas as coisas que a sabedoria nos proporciona para a felicidade da vida, a maior de todas é a amizade. Essa frase resume sua convicção de que não basta dominar desejos e vencer o medo. É preciso também construir laços que tragam calor humano, porque o prazer solitário é frágil, mas o prazer compartilhado se multiplica.
Um exemplo prático dessa visão é a forma como Epicuro enfrentou seus últimos dias. Mesmo doente e sofrendo, recebeu amigos que permaneceram ao seu lado, mostrando que o vínculo construído no jardim era mais forte que qualquer dor. Para ele, essa lealdade era a prova de que a amizade é o verdadeiro tesouro da vida. A reviravolta dessa reflexão está em perceber que, para Epicuro, a amizade não é apenas fonte de prazer, mas também escudo contra o sofrimento. O erro comum é pensar que a felicidade pode ser conquistada isoladamente, como se bastasse disciplina individual. Mas Epicuro via a amizade como indispensável. A vida solitária pode ser suportável, mas nunca plena. O perigo invisível é que muitos buscam apenas prazeres individuais e negligenciam vínculos profundos. O homem que acumula riquezas, mas não constrói amizades, vive cercado de ouro e vazio de calor humano. O político que conquista poder, mas não confia em ninguém, vive em permanente paranoia. A celebridade que tem multidões de admiradores, mas nenhum amigo verdadeiro, descobre que fama não é companhia. Epicuro rompe com essa lógica ao afirmar que o maior prazer não é o luxo, mas a presença de amigos fiéis. A amizade é, ao mesmo tempo, prazer presente e garantia de futuro. Ela protege contra o medo porque nos lembra que não estamos sozinhos. Ela dá sentido à vida porque multiplica alegrias e divide fardos. Assim, a amizade se torna um dos desejos naturais e necessários, não uma opção supérflua, mas um elemento vital da existência serena. No fim, Epicuro nos mostra que o prazer da amizade é mais profundo do que qualquer banquete ou riqueza. Ele nasce da confiança, do compartilhamento e da lealdade. É um prazer que não escraviza, mas liberta, porque nos dá segurança sem dependência e alegria sem excesso. O jardim permanece como símbolo dessa verdade. Homens e mulheres reunidos em simplicidade, descobrindo que a vida se torna plena, não pelo que possuímos, mas por quem temos ao nosso lado. A amizade para Epicuro é a prova de que nada externo é suficiente, mas que o vínculo humano pode ser o bastante para sustentar a alma. No próximo tópico, exploraremos outro conceito central do epicurismo, a ataraxia, a serenidade da alma. Porque se a amizade é o prazer mais humano, a ataraxia é o estado mais elevado da filosofia epicurista. Viver sem perturbação, em paz consigo mesmo e com o universo. Parte 8. Ataraxia, a serenidade da alma. Entre todos os conceitos desenvolvidos por Epicuro, nenhum é tão central quanto a ataraxia, a serenidade da alma, o estado de ausência de perturbação. Esse é o verdadeiro objetivo de sua filosofia: viver em paz, livre de ansiedades, medos e desejos desordenados. Para ele, prazer não é mera busca de estímulos intensos, mas conquista de um equilíbrio estável, em que o corpo não sofre e a mente não se agita. Ataraxia não é apatia, mas clareza. Não é ausência de emoções, mas ausência de tormento. É a alma tranquila, que sabe distinguir entre o que é necessário e o que é vão, que não teme a morte nem os deuses, que encontra alegria no simples e confiança na amizade. É a fortaleza invisível, construída por quem aprendeu a dominar os próprios desejos e a aceitar os limites da vida. No jardim de Epicuro, a ataraxia era buscada como fim último: comer pouco, viver entre amigos, cultivar o pensamento. Tudo isso não era fuga, mas estratégia para evitar a perturbação. Quanto menos dependemos de fatores externos, mais livres somos. Quanto menos nos apegamos ao que pode ser perdido, mais seguros estamos. Ataraxia é, portanto, a liberdade máxima, a alma intocável pelas correntes do medo e do desejo. Epicuro definia a vida feliz como combinação de aponia, ausência de dor no corpo, e ataraxia, ausência de perturbação na alma. Não significava viver sem desafios, mas aprender a lidar com eles de forma que não destruíssem a serenidade. Por exemplo, a dor física pode surgir, mas não precisa dominar a mente.
Ele mesmo, em seus últimos dias, sofreu de terríveis cálculos renais, mas escreveu cartas afirmando que, apesar do corpo debilitado, sua alma permanecia em alegria pelas lembranças das conversas com amigos. Essa é a imagem da ataraxia em prática. A dor existe, mas não governa. Do mesmo modo, as incertezas da vida, perdas, mudanças, críticas, não podem ser eliminadas, mas podem ser enfrentadas sem pânico, se não forem confundidas com ameaças à nossa essência. Quando compreendemos que a verdadeira felicidade está no que controlamos, descobrimos que nada externo tem poder de destruir nossa serenidade. Essa tranquilidade não é alcançada por acaso. É fruto de treino constante, distinguir desejos, enfrentar medos, cultivar amizades, aceitar limites. Cada prática epicurista é um tijolo na construção da ataraxia. O jardim funcionava como oficina desse estado. Ali, a vida era organizada para que nada perturbasse desnecessariamente a alma. A ataraxia, portanto, não é um dom, mas uma conquista racional. A reviravolta dessa reflexão está em perceber que, para Epicuro, os homens confundem prazer intenso com felicidade verdadeira. O erro comum é buscar euforia, estímulo, excessos, acreditando que neles está a paz. Mas quanto mais intensos os prazeres, mais frágeis se tornam, pois dependem de circunstâncias externas. O perigo invisível é que essa busca gera exatamente o contrário da ataraxia: inquietude, ansiedade, dependência. O homem que precisa de banquetes luxuosos nunca terá paz, porque qualquer refeição simples o deixará frustrado. O que precisa de aplausos constantes nunca descansará, porque viverá sempre na expectativa de reconhecimento. O que depende de prazeres intensos será sempre refém deles. Epicuro inverte a lógica. O prazer verdadeiro é o que liberta, não o que escraviza. A felicidade não está na intensidade, mas na estabilidade. A ataraxia é o prazer mais profundo porque não depende de sorte, fortuna ou circunstâncias. É fruto da sabedoria que ensina a desejar menos, a temer menos, a viver mais serenamente. Esse é o ponto onde sua filosofia rompe com os equívocos de outros hedonismos. Não se trata de gozar sem limites, mas de aprender a viver com limites. E, paradoxalmente, são os limites que dão liberdade. No fim, a ataraxia é o ápice da filosofia epicurista. É o estado da alma que não se perturba com perdas, que não se escraviza por desejos, que não se abala pelo medo da morte. É a conquista de quem aprendeu que a vida basta quando é vivida com simplicidade e clareza. Epicuro nos lembra que a verdadeira vitória não está em acumular, mas em não precisar. Não está em vencer batalhas externas, mas em vencer a guerra interna contra a perturbação. A serenidade da alma é o bem mais raro e, ao mesmo tempo, o mais acessível. Depende apenas de mudar a forma como vivemos e desejamos. No próximo tópico, exploraremos como aplicar essas lições hoje. Como viver o epicurismo em meio ao consumismo moderno, em uma era que transforma cada desejo em necessidade e cada necessidade em ansiedade. Parte 9. Aplicando Epicuro. Hoje, Epicuro viveu há mais de 2000 anos, mas sua filosofia soa como se tivesse sido escrita para o mundo contemporâneo. Nossa sociedade se define pela insatisfação permanente. Trabalhamos mais, consumimos mais, desejamos mais e ainda assim sentimos que nada é suficiente. O que Epicuro chamou de tonel furado dos desejos ganhou forma em anúncios publicitários, em redes sociais que estimulam comparações incessantes, em uma economia movida pelo consumo infinito. O epicurismo, quando aplicado hoje, não é um chamado à fuga do mundo, mas um antídoto contra a ansiedade moderna. Ele nos mostra que a felicidade não está em conquistar mais, mas em precisar de menos. Não em buscar prazeres intensos, mas em cultivar prazeres simples e estáveis. Não em viver para a aprovação externa, mas em construir serenidade interior. Assim como no jardim, é possível ainda hoje criar espaços de simplicidade, amizade e reflexão em meio ao caos. O segredo
é resgatar a distinção epicurista dos desejos, identificar os que são naturais e necessários, moderar os que são naturais e não necessários e rejeitar os vãos e ilusórios. Essa prática pode transformar não apenas indivíduos, mas a forma como vivemos coletivamente. No mundo atual, a aplicação do pensamento epicurista passa por exercícios práticos. O primeiro é o da moderação do consumo. A propaganda insiste que precisamos do último celular, do carro mais caro, da roupa de marca. Mas Epicuro diria, se o aparelho simples já atende sua necessidade, qualquer coisa além disso é vaidade. Esse raciocínio, aplicado ao consumo, corta a raiz de muitas ansiedades financeiras. Outro exercício é o da simplicidade voluntária. Em vez de ver a vida modesta como fracasso, enxergá-la como libertação. Comer pão e água com gratidão, como Epicuro fazia, é prova de que a alma pode estar satisfeita com pouco. E quando ocasionalmente vier o banquete, ele será desfrutado como bônus, não como necessidade. Há também o exercício de cultivar amizades profundas, em vez de conexões superficiais. Em um mundo de seguidores digitais, Epicuro nos lembraria que não é o número de contatos que importa, mas a qualidade dos vínculos. Uma única amizade leal pode ser mais fonte de felicidade que 1000 curtidas. Outro ponto fundamental é enfrentar o medo da morte. A sociedade moderna tenta esconder a morte, tratá-la como tabu, mas esse silêncio apenas aumenta a ansiedade. Epicuro nos ensinaria a olhar para ela de frente, não como inimiga, mas como parte natural da vida. Aceitar o fim nos permite viver mais plenamente o presente. Por fim, aplicar Epicuro hoje significa buscar ataraxia em meio ao caos digital. Isso implica filtrar informações, evitar excessos de estímulos, cultivar silêncio e reflexão. Numa era em que cada notificação rouba a atenção, o epicurismo seria um convite ao desligar consciente a vida mais lenta e profunda. A reviravolta dessa aplicação é perceber que, embora vivamos rodeados de opções, permanecemos escravos. O erro comum é acreditar que liberdade moderna significa poder comprar, viajar, acumular. Mas, para Epicuro, isso é apenas outro nome para dependência. Quanto mais precisamos de coisas externas, mais vulneráveis ficamos. O perigo invisível é que a sociedade atual transforma desejos vãos em necessidades absolutas. O celular não é mais ferramenta, mas identidade. A roupa não é proteção, mas símbolo de valor pessoal. O trabalho não é mais meio de sustento, mas medida de dignidade. Assim, vivemos correndo, acreditando que somos livres, quando na verdade estamos presos em correntes invisíveis. Aplicar Epicuro hoje é uma forma de revolução silenciosa. É recusar a escravidão do consumismo, da comparação, da ansiedade. É dizer, eu preciso de pouco para viver bem. Esse simples gesto rompe com todo um sistema que se alimenta da insatisfação. E aqui está o paradoxo. Ao desejar menos, temos mais. Ao buscar menos, encontramos mais serenidade. Ao nos libertar do ciclo da busca infinita, finalmente descobrimos o bastante. No fim, aplicar Epicuro hoje é reconhecer que os problemas mudaram de roupagem, mas não de essência. Continuamos sendo prisioneiros de desejos insaciáveis, continuamos temendo a morte, continuamos confundindo felicidade com excesso, mas o caminho para a liberdade continua o mesmo: simplicidade, amizade, moderação e serenidade. A filosofia epicurista não nos pede para abandonar o mundo, mas para mudar nossa relação com ele. Não se trata de viver sem prazeres, mas de viver sem escravidão, de transformar cada dia em oportunidade de ataraxia, uma vida tranquila, suficiente, plena. No próximo tópico, encerraremos a jornada explorando a síntese dessa visão. Nada nunca vai ser o bastante, porque, ao mostrar os limites do desejo humano, Epicuro também nos oferece a chave para selar o tonel furado da alma e, finalmente, encontrar contentamento. Parte 10. Nada nunca vai ser o bastante. A frase, nada nunca vai ser o bastante, resume em essência a crítica mais profunda de Epicuro,
ao modo como os homens conduzem suas vidas. O que ele observou em seu tempo e que se repete até hoje é que a maior parte das pessoas passa a existência tentando preencher um vazio que não pode ser preenchido. Buscam mais riquezas, mais prazeres, mais reconhecimento, mais poder. E mesmo quando conseguem, a sensação de insuficiência permanece. É como beber água salgada. Quanto mais se bebe, mais sede se sente. Esse é o núcleo do problema humano. Não é a falta de coisas externas que nos fazem felizes, mas a incapacidade de reconhecer limites. Epicuro denunciava essa corrida como inútil, porque nenhum desejo vão pôde satisfazer a alma. O homem que acredita que a próxima conquista trará paz vive eternamente frustrado, porque o vazio interior não se resolve com acúmulo. Ao contrário, quanto mais se busca, mais cresce a escravidão. O rico teme perder suas posses, o poderoso teme ser derrubado, o famoso teme ser esquecido. Nada nunca é suficiente, porque o desejo vai sempre além da conquista. Epicuro nos oferece a resposta. A felicidade não está em desejar sem fim, mas em aprender a desejar menos. A chave está em distinguir os desejos, aceitar os limites e cultivar prazeres simples. Só assim, o vazio deixa de ser governante da alma. Epicuro dizia que a verdadeira riqueza não está em ter muito, mas em precisar de pouco. Essa afirmação desmonta a lógica de todo um sistema baseado na insatisfação. Se precisamos de pouco, sempre temos o suficiente. Se precisamos de muito, nunca teremos o bastante. O nada nunca vai ser o bastante se aplica a todas as esferas da vida. Na riqueza, vemos milionários insatisfeitos, sempre correndo atrás do próximo zero na conta. No poder, vemos governantes que, mesmo controlando vastos territórios, não descansam até expandi-los mais. Na fama, vemos celebridades que, cercadas de aplausos, ainda vivem em angústia pelo medo do esquecimento. Em todos os casos, a corrida é infinita, porque o objeto de desejo não tem fim. Epicuro mostra que esse vazio nasce da confusão entre desejos naturais e vãos. O pão sacia a fome, a água mata a sede, a amizade aquece o coração. Esses desejos têm limite e por isso podem ser satisfeitos. Já a riqueza, o poder e a fama não têm fronteiras, são horizontes que recuam a cada passo. Ao confundi-los com necessidades, condenamo-nos à frustração eterna. Ele propõe um caminho alternativo: contentar-se com o essencial, moderar prazeres não necessários e rejeitar os vãos. Essa tríplice prática sela os furos do tonel e nos permite experimentar a verdadeira plenitude. A reviravolta dessa visão é perceber que, ao contrário do que pensamos, o vazio não está fora, mas dentro. Não é o mundo que nunca oferece o bastante, é a alma que não sabe reconhecer o suficiente. O erro comum é culpar a falta de coisas externas. Serei feliz quando tiver mais dinheiro, mais reconhecimento, mais conquistas. Mas, como Epicuro revela, a infelicidade nasce da mente inquieta, que nunca encontra repouso no presente. O perigo invisível é viver escravizado por essa corrida infinita, porque enquanto corremos atrás do que nunca basta, o tempo passa. A vida se esgota em busca de ilusões, e no fim, descobrimos que nunca aproveitamos o que já estava diante de nós. Epicuro nos alerta: quem não sabe se satisfazer com pouco, não se satisfará nem com impérios. Esse insight é revolucionário porque inverte a lógica da felicidade. Não precisamos de mais para viver bem, precisamos de menos. Não precisamos encher o tonel, precisamos fechar os furos. O bastante já existe, mas está escondido sob camadas de desejos falsos. A felicidade não é distante, mas imediata, se soubermos simplificar. No fim, Epicuro nos mostra que o maior erro da humanidade é acreditar que haverá um ponto final de satisfação. Nada nunca vai ser o bastante, porque o desejo vão não tem fim. Mas, se aprendermos a reconhecer os limites da vida e a cultivar o simples, descobriremos que já temos o suficiente. O contentamento não é ausência de prazer, mas prazer estável, livre de perturbação. O luxo não é abundância infinita, mas serenidade diante do pouco. A verdadeira riqueza
é não precisar. Esse é o legado de Epicuro. Mostrar que a felicidade está disponível aqui e agora, desde que abandonemos a corrida do vazio. A filosofia epicurista não nos convida a negar prazeres, mas a libertar-nos deles quando nos escravizam. No próximo passo, veremos como essa visão de Epicuro dialoga com outra perspectiva poderosa, a de Sêneca, o estoico romano que séculos depois também denunciaria a vida desperdiçada em busca do que nunca basta, mas com o olhar voltado para o uso sábio do tempo. Conclusão: nada nunca vai ser o bastante. Epicuro nos ensinou que a maior tragédia da vida não está na dor ou na pobreza, mas na escravidão diante do desejo insaciável. Enquanto acreditarmos que a felicidade virá da próxima conquista, estaremos sempre correndo sem chegar. O rico continuará com medo de perder, o poderoso continuará temendo ser derrubado, o famoso continuará ansioso por aplausos. É um ciclo sem fim, um tonel furado que jamais se enche. Sua filosofia é um convite à inversão. Não buscar mais, mas aprender a desejar menos. A felicidade não está em satisfazer todos os apetites, mas em distinguir entre os desejos que bastam e os que apenas criam correntes invisíveis. O pão simples, a água fresca, a amizade sincera e a serenidade diante do destino são suficientes para uma vida plena. Todo o resto é vaidade, miragem, engano. Epicuro mostrou que nada nunca vai ser o bastante para quem depende de excessos, mas que pouco é o bastante para quem aprendeu a se contentar. Essa é a verdadeira riqueza, não acumular, mas libertar-se da necessidade de acumular. É essa liberdade que fecha os furos do tonel e devolve a paz à alma. No mundo moderno, em que somos bombardeados por estímulos, propagandas e comparações, sua lição continua urgente. Precisamos reaprender a viver como no jardim, simples, serenos, rodeados de amizades leais e livres da ilusão de que a felicidade está sempre além da próxima conquista. E aqui se encerra a jornada com Epicuro, mas ela se conecta a outra reflexão igualmente poderosa, a de Sêneca, o estoico que olhou para o tempo e disse que a vida não é curta, mas mal utilizada. Se Epicuro nos ensina a viver com pouco, Sêneca nos ensinará a viver bem com o tempo que temos.